galerinha da mediação! Voltamos aqui com a nossa aula de revisão de conteúdo da nossa aulinha 3. O que nós tratamos nessa aula, hein, gente? Foi muita coisa, né? Nossa, tô lembrando aqui, é muito conteúdo. Mas a gente vai tentar em 5 minutos fazer uma revisão aí, um resumão do que nós falamos, né? Então vamos aqui para o nosso quadro para a gente ver o que foi que nós falamos nessa aula, em que a gente tratou, né, dos tipos de Estado, sistema de governo, forma de governo. O que foi que nós falamos nessa aula de hoje que ajudou você a entender melhor como funciona tanto o sistema brasileiro, né, o nosso sistema de governo, como também de outros lugares do mundo, porque a gente está falando do Ocidente, né? Então, vamos aqui para a nossa tela. Nós falamos sobre sistema de governo, formas de governo, o que é um governo, né? A gente começou falando que o governo é um elemento transitório do Estado, ele muda, mas o Estado não, né, gente? O Estado continua. Nós falamos também o que é Estado, né? É um ente, né, muito maior do que o governo, ele está acima do governo, né? Porém, ele precisa do governo também para poder ser administrado, né? E esse governo, ele vai administrar por um período de tempo, ele não vai ficar lá vitalício, né? Então, assim, todas essas questões que envolvem o Estado, ele também envolve culturas, envolve sociedade, envolve perspectivas, envolve um território que está todos, né, ali junto e misturado dentro desse território aí do Estado. Então, a gente tem várias populações, línguas, credos, religiões, crenças que estão todos relacionados ao Estado também, né? Bom, nós falamos também sobre a forma de organização, né? A gente dividiu aqui forma de governo, sistema de governo e regime de governo. Dentro do sistema republicano, o mais comum que nós temos aqui é um sistema presidencialista, né? E um regime de governo democrático. Já na monarquia, a gente tem um sistema de governo já parlamentar, né, o parlamentarismo, e um regime totalitário ou também um regime democrático, tá? Então, a gente pode ter democracia, sim, dentro da monarquia. Nós falamos também sobre um sistema eleitoral, né, de como funciona. A gente falou que existe, sim, a figura presidente, governador, prefeito, senado, deputados e vereadores, todos têm que ser eleitos, só que existem formas diferentes dessa eleição. Nessas formas diferentes, a gente vai ter a eleição do sistema majoritário e do sistema proporcional. E aqui nesse quadro eu trouxe para vocês, para ficar mais fácil de entender, que existem diferenças. No Brasil nós temos os dois, tanto majoritário como proporcional. O majoritário é aquele que o eleito ou a eleita vai ser aquele que teve maior quantidade de votos. Nesse caso, nós temos aqui presidente, governador, prefeito e senadores. São todos eleitos da forma majoritária. Agora, a forma proporcional é aquele em que o partido que recebeu mais votos é o que vai eleger mais candidatos, tá? Então, isso serve para deputado federal, deputado estadual ou distrital e também para o vereador ou vereadora. Então, a gente tem aí, nesse sentido, diferentes formas de eleger candidatos no Brasil, tá? Não sei se você sabia, mas é assim que funciona, tá certo? Gente, então agora é hora da atividade de sala que vocês vão fazer e a gente vai voltar daqui a pouco para corrigir a atividade de vocês, dar continuidade a esse conteúdo também, comentários que vocês possam surgir aí durante a nossa correção para ajudar melhor ainda vocês nesse entendimento, tá certo? Então, encontro vocês daqui a pouquinho. Até mais! Oi, gente! Voltamos aqui para a nossa aulinha de correção de conteúdo, no qual nós vamos falar um pouco melhor, vamos corrigir as atividades que teve como tema essa questão aí dos sistemas de partido, como funciona uma eleição, qual é a figura do presidente, a figura do monarca. Lembra que a gente deu esse tratamento aí, vocês estão vendo como é importante a gente ter essa base, né?
Porque você vai sair da escola, você vai sair totalmente informado de como funciona o sistema brasileiro. Agora imagine, as pessoas passam pela escola e não têm esse entendimento, e aí às vezes se fica confuso, né, na hora de entender o que é o papel de um presidente da República, na hora de entender o que é um papel de um monarca, por que existe o parlamentarismo, por que não é presidencialismo, enfim, uma série de coisas, né? Então, isso aí já dá para conseguir pelo menos sanar um pouco dessa lacuna da formação de vocês, tá certo? Então, agora a gente vai ver as atividades, vamos corrigir então pela primeira perguntinha de hoje, que é, vamos lá, vamos ler comigo. Levando em conta a diferença doutrinária entre formas de Estado, formas de governo e regimes de governo, assinale a alternativa que corresponde à forma de governo adotada na Constituição Federal de 1988. Formas de governo, né, pessoal? Vocês lembram que existem os sistemas, existe forma de governo e existe regimes. Vamos ver aqui a alternativa: federação, parlamentarismo, república, presidencialismo ou confederação. E aí, gente, qual é a forma de governo adotada pela nossa Constituição Federal? Vamos lá? É a república, né? Por isso que quando a gente vai falar, é o presidente da república. Nossa forma de governo adotada é a república. Então, é a letra C. Muito bem, quem acertou, parabéns. Nós temos, então, a forma de governo adotada para nós é a república, certo? Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Questão de número 2. No Brasil, tem se adotado o como sistema de governo. Presta atenção, é diferente, tá? Forma de governo é um, sistema de governo é outra. Assim, a atividade executiva está concentrada na figura do presidente da República. Essa tá fácil, né? Que é, ao mesmo tempo, chefe de governo, ele também vai escolher o ministro, vai propor políticas, como também vai representar o seu país lá fora, junto a outros chefes de Estado. Então, preencha essa lacuna com a alternativa correta, né? Quem é? É o socialismo? É o presidencialismo? É o parlamentarismo? É o autoritarismo ou o nazismo? De que estamos falando quando nós estamos falando de sistema de governo, onde nós temos o chefe de governo e o chefe de Estado que acumula essas duas funções? Hã? Sim, tá muito fácil essa daí. É o presidencialismo. Aqui no Brasil, nós temos o presidente ou a presidente da República, né, que acumula tanto essa pessoa, ela vai escolher seus ministros, ela vai governar, ela vai propor políticas, como também vai fazer-se representar o Brasil fora, em qualquer lugar do mundo, para se discutir também diversos temas, né? Então, nosso aqui é diferente, porque no parlamentarismo a gente teria, então, um primeiro-ministro, por exemplo. E isso não cabe porque nosso sistema é uma república presidencialista. Muito bem. Agora vamos para a perguntinha do Enem. Vamos lá, presta atenção. Um povo que depende do governo para se manter vivo é como um cordeiro que depende do lobo, né? É uma crítica, né? Dizer que nós não devemos depender totalmente de um governo ou de uma ideologia, de um partido. Aqui você pode ver que aparece, né, na imagem uma pessoa, vários famintos aqui, né? E esse que seria aqui, digamos, a figura do governante, dando uma sopinha, então, com várias ideologias. Aqui a gente tem, né, socialismo, nós temos aqui o nazismo, não sei se aqui, enfim, são várias ideologias políticas diferentes. E aí a crítica que se faz é essa, né? Como que as pessoas, quanto mais pobre você mantém uma população, mais escrava ela fica, mais cativa ela fica desses governantes, né? E quanto mais prosperidade você traz para o povo, mais ele fica crítico também, começa a cobrar mais.
A partir dessa análise do contexto apresentado acima, a gente pode inferir que a sociedade é independente do governo quando há projetos sociais de transferência de renda? Bom, aí fica difícil, porque, na verdade, o que a gente está dizendo é o contrário, né? Quando a gente tem uma população que é próspera, que não depende só de bolsas, a gente consegue já começar a ter uma independência, né, do governo. E aí a gente vai desprendendo dessas políticas assistencialistas. Não que não seja importante, mas não pode ser sempre, né? O povo que não necessita do poder público para resolver os seus problemas da sociedade. Nesse momento a gente não pode dizer isso, né? Porque as pessoas, a grande parte da população dos países pobres, eles dependem do poder público, né? Bom, a permanência da desigualdade social mantém o povo subjugado a um estado paternalista, né? Quando a gente tem um povo que está mais empobrecido e que há uma desigualdade entre aqueles que governam e os que são governados, realmente a gente tem uma maior propensão ao estado paternalista. O povo confia em um governo paternalista, pois este é comprometido com o bem-estar social. Nem sempre, né? Nem sempre um governo que se diz pai dos pobres, ou que se importa, no discurso, ele se importa com os pobres, nem sempre ele está realmente comprometido com o bem-estar social. Tem que prestar muita atenção nessa diferença, né? Outros benefícios sociais são importantes para o povo viver sem o auxílio governamental, né? Essa resposta também está um pouco fora da casinha, porque os benefícios sociais, né, são promovidos pelo auxílio governamental, nesse sentido, né? Quando o povo depende desse auxílio para poder ter o mínimo, né? Como a gente tem aí as bolsas, os auxílios, enfim. Bom, então, resumidamente aqui, qual dessas vocês acreditam que seja a resposta correta, pessoal? Pela análise aqui, acho que já ficou claro que é a letra C, né? A permanência da desigualdade social, né, mantém o povo subjugado a um estado paternalista. Por quê? Porque nos países onde nós temos uma grande riqueza, como o caso do Brasil, que tem um PIB altíssimo, nós temos um grande PIB, porém isso não se configura numa igualdade social. Pelo contrário, parece que quanto mais o Brasil vai enriquecendo, mais vai aumentando a desigualdade. Então a gente precisa, na verdade, diminuir a desigualdade social para que o Estado seja menos paternalista. Claro que sempre vai haver pobres, sempre vai haver pessoas que precisam, mas quando a gente diminui essa desigualdade, aí diminui também o papel do Estado nessa função, né? Ele pode se preocupar com outras coisas, né? Com a tecnologia, com a melhoria da educação. Agora, quando a gente só acaba se preocupando com a fome, miséria, isso é sinal de que o país não está avançando, as coisas não estão acontecendo, né? Então é isso. Parabéns para quem marcou a letra C. Então vamos para a nossa última perguntinha do dia. Explique o que é república. Nosso estado é uma república, né? E o que é república, hein, gente? República, ela se opõe à forma monárquica. Por quê? Porque ela manifesta a rejeição ao governo aristocrático ou mesmo aos governos oligárquicos. Lembra que eu falei para vocês que um governo aristocrático, quando ele se corrompe, ele acaba virando oligarquias, né? Como eu falei, no caso do Brasil, aconteceu muito no passado, as oligarquias paulistas, as oligarquias mineiras lá, que se transformavam em verdadeiros grupinhos que conseguiam se beneficiar das políticas do Estado, né? Então, nela, os presidentes e ministros, né, na República existe a figura dos presidentes e ministros, eles têm que ser eleitos. Na República não pode ter a figura da não eleição, porque aí deixa de ser república, vira outra coisa. Então, em uma república que funciona normalmente, tem que ter eleição. No caso do Brasil, né, de 4 em 4 anos a gente elege presidente, a gente elege senadores, a gente elege deputados, né? A gente elege os nossos governantes que vão mais à frente escolher os seus ministros, né? No caso, eles vão representar
os nossos interesses. Então, de 4 em 4 anos, nós temos um novo presidente, ou até mesmo reeleito ou reeleita, porque aqui no Brasil a gente tem a possibilidade de reeleger tanto o presidente, né, como governadores, como também deputados. A gente reelege os deputados, né? Os deputados não têm essa limite, né? Então eles podem se reeleger várias e várias vezes, e já o presidente não, ele tem a possibilidade de se reeleger apenas uma vez, e depois, se ele quiser de novo, ele tem que esperar mais um mandato e se candidatar de novo, tá? Governador da mesma forma, os governadores podem se reeleger, mas depois eles têm que sair do governo. Se quiser voltar, tem que esperar mais 4 anos, né? Já o mandato dos senadores já são maiores, né? São de 8 anos. Senadores também não têm limite de reeleição, tá? Então, assim, vocês percebem que são diferentes os cargos políticos, os ministros, por exemplo, eles vão estar, não existe eleição para ministro, então, quando o governo sai, os ministros também saem, né? Os ministros que foram escolhidos por aquele presidente, quando ele sai do poder, todos eles saem, secretários, ministros, né? Cargos importantes do primeiro escalão, do segundo, até mesmo do terceiro, até assessores que trabalhavam para o governo X, quando o governo Y entra, todos vão sair, né? A gente chama isso de exoneração, são exonerados e nomeados outras pessoas, ou até mesmo algumas dessas pessoas antigas, tá? Então, gente, é basicamente assim que funciona o nosso Estado brasileiro, com inúmeras potencialidades, mas também com inúmeros defeitos, inúmeras questões que ainda precisam melhorar, não é mesmo? Então, gente, nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado e sigam ainda a nossa disciplina nas nossas redes sociais, aí também no nosso canal da mediação, que ainda tem muito conteúdo para a gente trabalhar no terceiro ano, tá certo? Um abraço e até mais!